Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Hoje celebramos o dia da Cátedra de São Pedro e, no meio da Quaresma, além daquelas instruções morais e conversão que precisamos na vida, também existem algumas coisas que precisamos aprofundar do ponto de vista do nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus. O Evangelho de hoje é muito propício para isso. Logo no início, Nosso Senhor faz uma pergunta a seus discípulos. Pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aqui surgem vários personagens famosos como representantes de Jesus, e que poderia mostrar um pouco das hipóteses que as pessoas tinham sobre quem era Nosso Senhor. Uns diziam que ele era João Batista, um homem que tinha discípulos, que pregava a conversão. Inclusive, havia gente naquela época que chegava a pensar que João Batista tinha ressuscitado e que estava escondido exclusivamente porque Herodes o impedia. Outros diziam que era Elias. É importante essa imagem de Jesus como Elias porque Elias também gerou uma multiplicação de alimento. Quando Elias foi para a casa da viúva de Sarepta, ele multiplicou a quantidade de farinha na casa da viúva e Jesus multiplicou pão. Então, será que Jesus não é o Elias, um profeta que faz milagre? Depois Jeremias, que sofreu muito pela perseguição religiosa que passou no seu tempo. Será que Jesus é algum desses personagens? Hoje em dia ainda também tem muitas hipóteses sobre quem é Jesus. Alguns poderiam dizer que é o fundador da civilização ocidental. Tem gente que diz que Jesus é um homem que colocou seu nome na história, ou que criou uma religião muito famosa, e tem uma série de ideias sobre quem seja Jesus. Só que a pergunta que Nosso Senhor faz depois, ele pergunta a cada um dos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta pode ser respondida de duas maneiras, e eu honestamente me recuso a acreditar que São Pedro respondeu da maneira mais baixa. Porque uma maneira de responder essa pergunta é ter essa resposta na cabeça, de memória, e simplesmente falar: Tu é o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa resposta, dita de maneira pouco profunda, ou simplesmente de memória, é como se nós respondêssemos que nem os demônios. Até os demônios sabiam que Jesus era o Messias. Se nós procurarmos o texto de Lucas 4, nós encontraremos, está lá, que quando Jesus expulsava os demônios, eles diziam: Nós sabemos que você é o Filho de Deus. Os demônios falavam isso. Só que a diferença é que não se trata apenas de palavras que nós falamos porque aprendemos na catequese, que é o que nós chamamos de confissão externa de fé. Nós temos todos uma confissão externa de fé, que é aquele conceito, aquela ideia que nós devemos falar sobre Jesus. E isso é verdade, não podemos deixar de pregar o evangelho, o conteúdo mesmo da mensagem. Mas além do ato externo de fé,
que são aquelas palavras que nós falamos no credo, existe também um ato interno de fé, que é o reconhecimento interno da realidade do que nós estamos falando. Não são apenas palavras, são palavras que expressam alguma realidade. Uma vez, num livro, o cardeal Newman escreveu uma frase que eu achei espetacular, que ele dizia que nós realizamos um ato de fé interno, profundo, quando nós cremos como se estivéssemos vendo. Crer como se estivesse vendo. Isso mostra o grau de realidade das coisas. Quando eu falo uma palavra ser humano, quando eu falo sol, quando eu falo lua, eu não só estou crendo que existe, eu estou vendo. Então, as realidades sagradas sobre Cristo, nós confessamos, mas como alguém que está vendo. E é isso que São Pedro faz de especial. Ele não está somente falando, está crendo. E para nós, isso é bastante importante, porque a gente está no meio da quaresma e às vezes as práticas espirituais da igreja podem ser vividas como se elas fossem uma grande gincana, como se essas coisas não tivessem consequências para a vida eterna. A igreja não é uma gincana, não é como um jogo em que épocas nós nos vestimos de uma cor, outra época fazemos tapete, outra época fazemos jejum. Essas não são práticas que nós fazemos para animar um pouco a nossa vida religiosa. São práticas que são feitas com uma finalidade sobrenatural. Por quê? Porque Cristo é real, é Filho do Deus vivo e a vida eterna, que é o que nós estamos buscando, ela também é real, também é fundamental. Não se trata de uma prática para poder manter as pessoas unidas, senão nós seríamos uma espécie de cosplay. E não é isso. Nós estamos fazendo estas coisas por causa de Deus. E depois tem uma resposta de Nosso Senhor que ele fala uma frase que eu gostaria de destacar. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Não vos parece um pouco curioso que depois de Jesus ter pregado tantas vezes, de ele ter feito o sermão da montanha, de ter feito tantos milagres, ter transformado água em vinho, expulsado os demônios, caminhado sobre as águas. Não só ele caminhou sobre as águas, como ele fez São Pedro caminhar sobre as águas, que é mais impressionante ainda. Que o próprio Jesus caminhasse sobre as águas, tudo bem, mas qual é o profeta que faz uma outra pessoa realizar um milagre? Com tudo isso, nosso Senhor diz que quem revelou para São Pedro que ele era o Filho do Deus vivo foi o Pai que está no céu. E sobre isso nós precisamos meditar um pouco, até para que tenhamos um pouco mais de carinho e piedade com o nosso Pai do céu. Existem várias coisas que acontecem na nossa vida espiritual que nós nem sempre entendemos a origem, mas é como se tivesse um certo nível. O primeiro tipo de coisa que nós percebemos quando estamos rezando, quando mudamos a vida, são os frutos do Espírito. Quem alguma vez na vida já passou por um período de conversão, que saiu de um período não muito bom para um período melhor, percebe que nasce daí uma alegria, que nasce daí uma paz diferente. Essa alegria, essa paz são efeitos próprios do Espírito Santo, são frutos do Espírito. A pessoa não conseguia viver inicialmente na graça e agora tem mais alegria, paz, porque recebeu uns frutos do Espírito. Só que onde está o Espírito também está o Filho que é Jesus Cristo. E aí essa pessoa que percebeu que teve um desenvolvimento interior pelos frutos do Espírito, ela começa a perceber também que existe o próprio Verbo, o próprio Senhor Jesus agindo dentro de nós através do Espírito. Então essa pessoa começa a ter uma gratidão imensa a Jesus Cristo, porque ele não só nos salvou no passado, mas nos salva no presente, transformando a nossa alma, tirando os vícios perdidos, nos dando virtudes, fazendo com que tenhamos a graça de amar cada vez mais a Ele. E só que às vezes a pessoa para aí.
Então ela percebeu, mudou alguma coisa com o dom do Espírito, o fruto do Espírito, percebeu que esse fruto vem de Jesus Cristo, mas às vezes nós esquecemos que todo dom perfeito, toda dádiva preciosa vem do Pai das luzes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existem as graças espirituais todas que nós recebemos, nós devemos uma gratidão imensa à pessoa do Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos ensinou a rezar com o Pai Nosso à toa. Quando a gente está na missa, a oração eucarística é destinada ao Pai, porque é de lá que vêm as graças necessárias. Quando São Pedro fez essa confissão de fé, cheia de alegria espiritual, ele fez como uma graça que vem do Pai. O Pai o revelou isso. É como uma graça que vem do alto. E aqui, para terminar, digo, quando Nosso Senhor diz que é uma graça que vem do Pai do céu, ele está dizendo que foi uma vontade do Pai do céu a instituição do ministério do Romano Pontífice, que é uma vontade do Pai. E quando a gente fala em vontade do Pai, lembra, a vontade do Pai incluiu a criação do mundo. A vontade do Pai é que vai decidir o momento em que o mundo vai chegar na sua consumação. E é a vontade do Pai que quis que São Pedro pudesse confessar a fé e receber o primado entre os apóstolos. O primado apostólico, ou seja, a missão do Papa, a missão do Romano Pontífice, nasce de uma decisão do Pai, assim como foi a criação do mundo, assim como será a consumação do mundo, assim como foi a encarnação do Verbo. Isso é muito importante, porque o nosso aumento ao amor e à devoção ao Pai do céu fará com que também nós consigamos compreender e pronunciar de maneira santa as palavras de São Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.